Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Rapaz, parece que a cotas de vexame do Flamengo em 2023 não tem fim. Hoje protagonizou mais um vexame daqueles. 3-0 para o Atlético Paranaense reserva. E foi pouco, 3-0 foi pouco. Poderia ter sido 4, 5, 6, assim, tranquilo. Obviamente eu tô muito puto, tô bravo, tô chateado, tô bolado, mas, pô, eu não vou vir aqui fazer um vídeo, né? Igual muitos a gente vê, dando escândalo, gritando, xingando. Pô, vou fazer 40 anos agora no final do ano. E, pô, o objetivo aqui é a gente conversar sobre futebol, né? A opinião de torcedor, obviamente, mas sempre tentando ao máximo não ter clubismo. Eu vou falar para vocês, tá? O Flamengo, em 2023, com o elenco que tem, com o dinheiro que tem, com o investimento que fez, cara, é um dos piores momentos. Eu não me lembro do momento tão ruim do Flamengo quanto esse. Nem quando lutou para não cair lá na década de 90, no começo dos anos 2000. Não vi um Flamengo tão apático, fazendo tanto feio como está fazendo em 2023. Cara, é bizarro o que está acontecendo com o Flamengo. O Sampaoli sem dúvida nenhuma, um dos 3 piores treinadores que eu vi treinar o Flamengo. Nem treinadores que não eram treinadores, né? Como o caso do Apolinho, que era um radialista lá na década de 90, como alguns interinos que eram da base, né? Que era treinador de sub-20, sub-17, que comandou o time enquanto o time ainda estava tentando contratar, não fez tão mal para o clube quanto o São Paulo está fazendo. Hoje, simplesmente, ele tinha jogadores da posição no banco, quer dizer, disponível para colocar, para jogar. Ele preferiu inventar, improvisar jogador de uma posição na outra. Ele hoje não tinha 2 laterais esquerdos, que é o caso do Felipe Luiz e do Ayrton Lucas. O que ele fez? Em vez de colocar o Léo Pereira, que direto joga ali pela esquerda, não. Ele tirou o Thiago Maia de volante, jogou para a lateral esquerda, manteve o Fabrício Bruno com o Léo Pereira e o Davi Luiz, que deveria estar no banco, ele colocou na volância, sendo que você tinha o Alan, ele brigou, fez o Flamengo pagar milhões no Alan, que veio do Atlético, no banco, e não colocou o moleque para jogar. Me escala um time, novamente, sem ninguém para armar. Escala Cebolinha, Gabigol e Pedro no ataque, sem ninguém para armar o jogo. O Everton Ribeiro no banco, você tendo o Gerson, o Vitor Hugo para armar o time. Não vai acontecer nada. E o Flamengo simplesmente foi engolido pelo Atlético Paranaense, reserva. Repito, o Atlético Paranaense estava reserva. O Atlético Paranaense tinha vários jogadores que foi convocado para a seleção olímpica e seleção principal da América do Sul. Tinha jogadores contundidos e jogadores suspensos. O Atlético Paranaense era um time reserva, deu de 3-0 no Flamengo. Obviamente, o Flamengo tinha alguns desfalques, sim, desfalques importantes, como é o caso do Bruno Henrique, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Pulgar, né? Desfalques importantes, mas o Flamengo tinha time no elenco para poder vencer e vencer bem o time reserva do Atlético Paranaense. E o Flamengo tomou 3-0, foi pouco. O Gabigol foi expulso numa cotovelada infantil, já deveria ter sido expulso no primeiro tempo. O VAR e o juiz fez vista grossa, mas no segundo tempo ele fez outro lance igualzinho, foi expulso. Outra partida ridícula dele. Eu gosto muito do Gabigol, mas, cara, parece que, como todo relacionamento que tem vários problemas, chega ao seu fim. Infelizmente, cara, o Gabigol tá fazendo uma trajetória muito ruim nesse último ano, com vários jogos ruins, partidas horrorosas, fora de campo, não tá respeitando a torcida e principalmente o clube que paga seu salário. Tem feito coisas fora do campo que dá mais repercussão do que dentro de campo. Dentro de campo ele é um nada. O Pedro também não tá jogando nada. O Cebolinha nem se fale. O Davi Luiz e o Matheus Cunha, caraca, bicho. O Davi Luiz é um ex-jogador em atividade. O Flamengo, no ano passado, tinha uma cláusula que se ele fizesse uma certa quantidade de jogos, ia renovar, automaticamente renovou com um jogador que é ex-jogador em atividade. O Matheus Cunha ainda é um goleiro promissor, não é um goleiro para ser titular. Você tem no banco o Santos, que mesmo com tantas falhas é um goleiro mais preparado. Você tem um goleiro do Boca Juniors, Rossi. O Flamengo fez toda a força para tirar o Rossi do Boca Juniors, não coloca o cara para jogar 1 minuto. Você tinha várias opções de treinadores, o Flamengo optou
por contratar o Sampaoli. Já tinha feito merda quando não renovou com o Dorival Júnior e colocou o Vitor Pereira, que perdeu nas duas principais competições para o Dorival Júnior. O Vitor Pereira no Corinthians foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores e foi vice na Copa do Brasil. O Flamengo não renovou com o Dorival e contratou o Vitor Pereira, que fez tudo de ruim. Aí, não satisfeito, mandou o Vitor Pereira embora e contratou um técnico pior ainda, que é o caso do Sampaoli, que desde que ele colocou o pé no Flamengo, só coisa ruim. É derrotas e mais derrotas vexatórias, brigas de jogadores com jogador, preparador físico com jogador, escalação que nunca se repete, você não tem um time base, um time que está sempre ali jogando para ficar entrosado. O time hoje, cara, você viu um bando em campo, Pedro isolado no ataque, Gabigol numa ponta, o Cebolinha na outra, o Gerson e o Vitor Hugo perdidinho no meio campo, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira e o Thiago Maia pegando um rabo enorme, e o Wesley pegando um rabo enorme na defesa, porque você não tinha proteção nenhuma, porque o Gerson, o Vitor Hugo e o Davi Luiz ali no meio campo era um nada. Para mim foi para um 4-3-3, sem nenhum armador e sem nenhum volante. Porque o volante que era para estar ali, ou o Thiago Maia, ou o Alan, ele colocou o Davi Luiz, que é um ex-jogador em atividade. E, cara, sinceramente, bicho, afinal contra o São Paulo, agora domingo no Maracanã, eu, sinceramente, obviamente tem umas voltas de alguns jogadores do Flamengo, né? Obviamente aí tem o Lucas volta, o Bruno Henrique volta, aí a gente tem até um alento, mas, cara, a expectativa é de derrota. Se bem que o São Paulo não tá lá essas coisas, mas mesmo o São Paulo não estão lá essas coisas, se o Flamengo jogar o que jogou hoje, vai tomar um pau no Maracanã. O ingresso, eu nem fiz vídeo, eu ia até fazer vídeo, cara, até deu uma desanimada de fazer vídeo sobre o Flamengo, sobre os ingressos, sobre essa final, porque a gente dá uma desanimada, né? Cara, o ingresso mais barato era 400 pau para sócio torcedor. Tem ingresso de 1.000 conto, 700 conto. Obviamente tem a meia entrada, né, de 400 para 200. Cara, é muita grana para um jogo de futebol. Cara, eu moro em Juiz de Fora, vou ao Maracanã direto. Fui no Maracanã vários jogos na época de 2019. Fui em vários jogos ruins da década de 90, 2000, onde ainda existia aquele Maracanã bacana, com anel superior, arquibancada, né, cadeira e geral. Vi o Flamengo muito mal, lutar para não cair, vindo jogar aqui na minha cidade de Fora. Cara, e esse Flamengo endinheirado, com um time muito bom no papel, time campeão de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, simplesmente está jogando tudo no lixo, tudo que fez de bom jogando no lixo, porque a diretoria só faz M no departamento de futebol, contratação de jogadores que sem nenhum tipo de encaixe no elenco, no modo do time jogar, treinadores, cada um com uma forma de ver o futebol, de entender o futebol. Cara, é um erro atrás do outro e o Flamengo tá pagando por isso, e sem contar o pior de todos, que é a soberba, né? Se achar um time já vencedor e não respeitar os times de menor investimento. O Flamengo falando, ah, não, construiu uma dinastia, essa coisa toda. Isso aí para mim é uma soberba. E também, né, a falta de empatia com sua torcida, ingressos caríssimos, a falta de uma conversa, né, séria entre os jogadores, comissão técnica e diretoria, para chegar num consenso, ouvir os jogadores dar opinião sobre que treinador se encaixaria no modelo de jogo de cada jogador. Não, os caras vão lá e põem o pé pelas mãos. Uma falta de gratidão enorme, não renova com o Dorival, contrata o Vitor Pereira, aí depois deixa o Vitor Pereira ser fritado pelos jogadores, agora está sendo fritado, está fritando o Sampaoli. Obviamente o Sampaoli merece muito ser demitido. Eu demitiria hoje o Sampaoli, ia para a final contra o São Paulo, sem treinador. Sei lá, colocaria o Felipe Luiz lá para ele ficar na beira do gramado, já que ele está machucado. Colocaria o cara da base, menos o Sampaoli. Se o Flamengo for com o Sampaoli para essa final, a chance de dar merda, perder o jogo e talvez até uma catástrofe de torcedor invadir o campo e aí o Flamengo ser punido com mando de jogos é muito grande. É isso aí. Um abraço, como eu disse no começo do vídeo. Cara, tô muito chateado, puto, porque apesar de tudo a gente ama essa porcaria de esporte, principalmente o Clube do Coração, e esse ano 2023 tá uma coisa assim, cara, de desanimar, tá? De desanimar.